O vídeo de hoje conta a história de um dos atores mais famosos, influentes e icônicos da história do cinema, Robert De Niro. Ele é praticamente unanimidade quando falamos de excelência na atuação e principalmente quando citamos a qualidade de suas obras. Indicado 8 vezes ao Oscar, ele possui um currículo de respeito, que vai de obras lendárias como O Poderoso Chefão a filmes recentes como Coringa de 2019 e O Novo Assassinos da Lua das Flores de 2023 ao lado de Leonardo DiCaprio. Vai ser um grande desafio, mas vamos passar por toda a sua extensa carreira em menos de 10 minutos. Vamos falar algumas curiosidades interessantes, incluindo a confusão com Joaquin Phoenix nos bastidores do filme da DC e mostrar seus números impressionantes. Antes de começar, vamos deixar uma correção. No vídeo anterior a esse, que contamos a história de Mel Gibson, passamos uma informação incorreta. Na verdade, ele não ganhou o Oscar de melhor direção por Até o Último Homem. Ele realmente foi indicado, mas o vencedor foi Damien Chazelle por La La Land, outro grande sucesso do mesmo ano. Gibson foi o vencedor de melhor ator e melhor diretor apenas por Coração Valente, certo? Então bora pro vídeo. Robert Anthony De Niro nasceu no bairro de Manhattan, em Nova York. Seu sobrenome é muito famoso e reverenciado como se ele fosse italiano. Porém, além dele, seus pais também nasceram nos Estados Unidos. Sua mãe Virginia era poetisa e famosa pintora, assim como seu pai, também chamado Robert De Niro. O sobrenome italiano veio de seus avós, que imigraram de Ferrazzano, na Itália. Robert estudou teatro em paralelo com a escola primária até os 16 anos. Quando já estava no ensino médio, resolveu de fato abandonar os estudos para se dedicar exclusivamente para a atuação, se matriculando no famoso conservatório de atuação Stella Adler. Então, logo na sequência, começou a participar de peças de teatro para ganhar experiência. Depois de participar de algumas peças na Broadway, acabou chamando a atenção de alguns produtores, e no final da década de 60 começou no cinema fazendo participações pequenas não creditadas. Nessa época ele conheceu um dos diretores que seria um dos seus maiores parceiros durante toda a carreira, Brian De Palma, ele que o introduziu em seu primeiro papel importante no filme Saudações, uma comédia de 68. Em 69 ele participou de Samsung e Festa de Casamento, que também foi feita por Brian De Palma. Depois participou de filmes menores, mas já ganhando um destaque um pouquinho maior. Foi somente com sua atuação em A Última Batalha do Jogador, de 73, que ele foi amplamente reconhecido como um ator de qualidade. Na sequência, o filme Caminhos Perigosos, de 73, marcou a primeira parceria de De Niro com o diretor Martin Scorsese, com quem faria alguns de seus trabalhos mais célebres. O diretor Francis Ford Coppola, cujo popular Poderoso Chefão de 72 ganhou o Oscar de melhor filme, ficou tão impressionado com De Niro em Caminhos Perigosos que ofereceu ao ator o papel do jovem Vito Corleone em O Poderoso Chefão Parte 2, de 74, dispensando até mesmo um teste de tela. A brilhante interpretação de De Niro no papel criado por Marlon Brando no primeiro filme rendeu-lhe logo de cara o Oscar de melhor ator coadjuvante e fez dele uma estrela internacional. O filme é considerado até hoje praticamente perfeito. Foi indicado a 9 Oscars, levando 6 estatuetas. Nessa época ele também continuou sua parceria com Scorsese. Só na década de 70 ele atuou em algumas obras-primas do diretor que ficaram marcadas até hoje, como New York, New York, de 77 e Taxi Driver, de 76, onde ele interpreta um veterano de guerra e motorista de táxi com marcas psicológicas profundas enquanto trabalha à noite na cidade de uma Nova York decadente. Ele ficou conhecido por sua intensa preparação para o papel. De Niro passou semanas dirigindo um táxi na cidade de Nova York antes de filmar para se adaptar. O filme foi indicado a 4 Oscars, incluindo a indicação de De Niro para melhor ator. Os anos 80 começaram em altíssimo nível. Em outro clássico chamado Touro Indomável, De Niro interpretou o boxeador LaMotta, mostrando sua carreira de boxeador e, em paralelo, seu comportamento violento que destruiu seu relacionamento com a esposa e com a família. Ele ganhou mais de 20 quilos para interpretar o personagem e também ganhou seu segundo Oscar, dessa vez de melhor ator, junto com outras 8 indicações que o excelente filme recebeu. Na sequência, De Niro apareceu em uma série de fracassos de bilheteria que, no entanto, se tornaram clássicos cult. Ele atuou em O Rei da Comédia, de 83, que ofereceu um olhar desolador sobre os perigos da vida de celebridade. Enquanto no épico de Sergio Leone chamado Era Uma Vez na América, de 84, ele teve problemas porque o filme sofreu interferência do estúdio e acabou saindo muito menor do que a versão original do diretor, que possuía mais de 4 horas e meia de filme. De Niro também atuou em filmes mais convencionais naquela época, incluindo Confissões Verdadeiras, de 81, Amor à Primeira Vista, de 84, Brasil, de 1985, A Missão, de 86 e Os Intocáveis, novamente de Brian De Palma, em 87. Os anos 90 começaram a todo vapor. Logo de cara ele já participou pela 6ª vez de um filme de Scorsese no excelente Os Bons Companheiros, que rendeu um Oscar a seu grande amigo Joe Pesci, e logo depois ganhou algumas das melhores críticas de sua carreira por interpretar um paciente catatônico em Tempo de Despertar, de 1990. Daí em diante ele aproveitou a fama para trabalhar muito. Acreditem, na década inteira foram 25 filmes. Obviamente nem todos foram grandes sucessos ou tinham uma qualidade impecável, mas podemos destacar ótimos filmes como Despertar de um Homem, com Leonardo DiCaprio bem jovem e início de carreira, em 93, Cassino e Fogo contra Fogo, de 94,
95 ao lado de Al Pacino, e Jack Brown, de 97, trabalhando com Quentin Tarantino pela primeira vez. Nos anos 2000, boa parte dos críticos colocam como declínio da carreira de Robert De Niro. Ele fez uma quantidade grande de filmes de comédia, como em Showtime de 2002 com Ed Murphy, entrando numa fria de 2000 ao lado de Ben Stiller, e entrando numa fria maior ainda de 2004, novamente ao lado de Ben Stiller, que arrecadou mais de 520 milhões de dólares, sendo até hoje seu segundo filme com mais bilheteria, perdendo apenas para Coringa de 2019. Além de outras diversas comédias, ele também fez obras muito legais, como Homens de Honra e A Cartada Final, que apesar de não ser uma unanimidade, ficou marcado por ter sido o último filme da carreira de Marlon Brando, antes do seu falecimento em 2004. Bom, se vocês acharam que 25 filmes em 10 anos foi um exagero, na década de 2010, já beirando 70 anos, ele fez 26 filmes, e convenhamos que aqui a qualidade foi ótima. Sim, ele fez alguns filmes de comédia sem muita importância e alguns outros desconhecidos, mas participou de ótimas obras, como Sem Limites de 2011 ao lado de Bradley Cooper, O Lado Bom da Vida de 2012, filme que foi indicado a 91 prêmios mundo afora, incluindo a indicação de De Niro novamente ao Oscar, O Estagiário e Joy de 2015, e pra mim, dois de seus melhores filmes, Coringa de 2019, filme com a maior bilheteria da carreira de De Niro, com mais de $1 bilhão, e O Irlandês, sucesso da Netflix de Martin Scorsese, que contou com Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Aliás, De Niro também foi produtor desse filme, que concorreu a incríveis 238 prêmios, incluindo 10 indicações ao Oscar, mas dessa vez sem levar nenhuma estatueta. Em 2023, De Niro completou 80 anos, e cheio de saúde continua trabalhando bastante, inclusive realizando comédia, gênero que ele já declarou que adorou conhecer, e que se sente mais desafiado que em filmes tradicionais, justamente pelo desafio de fazer uma pessoa sorrir. Ele fez em 2020 o filme Em Guerra com o Vovô e Um Bando de Vigaristas em Hollywood, ambas comédias. Atualmente, o filme mais esperado de Robert De Niro estreia no Brasil nesse mês de outubro de 2023, chamado Os Assassinos da Lua das Flores, onde contracena novamente com Leonardo DiCaprio. Críticos que já tiveram acesso ao filme dizem que é uma das melhores atuações de ambos em toda a carreira. Vamos esperar e conferir muito em breve. Agora vamos às curiosidades. De Niro passou por uma grave perda recentemente. Seu neto Leandro, de 19 anos, faleceu em julho de 23 por uma overdose. Segundo o site TMZ, 6 substâncias foram encontradas no sangue do jovem ator, que morreu devido aos efeitos tóxicos da combinação de todas elas. Segundo sua mãe, a droga batizada com essa mistura foi vendida intencionalmente a seu filho, e ela é tão agressiva que chega a ser aproximadamente 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína como analgésico. Robert De Niro ficou bastante abalado e preferiu passar o luto com a família sem interação com a imprensa. Apesar de ser muito restrito em sua vida pessoal, em um documentário recente, De Niro revelou que seu pai era homossexual. Isso foi provavelmente o que causou a separação de sua mãe quando ele ainda era criança. Segundo ele, esse fato nunca atrapalhou o relacionamento com o pai. Em entrevista recente ele disse: "Nós não éramos o tipo de pai e filho que jogava beisebol juntos, como vocês podem perceber, mas nós tivemos uma conexão. Eu não ficava muito com ele porque meu pai e minha mãe eram divorciados. Ele era ausente em alguns aspectos, mas era muito amoroso e me adorava, assim como eu adoro meus filhos." Coringa foi um fenômeno. Com um mercado saturado de filmes de super-heróis, ele trouxe uma visão pessimista e real da vida de um vilão. Isso tudo alinhado com uma grande produção culminou em uma bilheteria de mais de $1 bilhão. O que pouca gente sabe é que esse filme se tornou a maior bilheteria da história do cinema em filmes com restrição de idade, um grande feito. Nos bastidores das filmagens de Coringa, De Niro teve um grande desentendimento com Joaquin Phoenix devido ao processo de ensaio e leitura de roteiro. De Niro sempre foi muito metódico, organizado e gosta de seguir o processo de passagem de roteiro antes de gravar. Já Joaquin é o contrário, ele gosta da espontaneidade e que tudo seja feito da maneira mais natural possível. Com esses pensamentos opostos, o clima ficou bem pesado nas gravações. De Niro exigiu a presença do Coringa no ensaio e Joaquin se negou a participar. Então o diretor Todd Phillips intermediou a situação e falou com ambos, conseguindo fazer com que Joaquin Phoenix participasse de maneira emburrada, mas demonstrando bastante respeito a Robert De Niro. Segundo o diretor, no fim das contas eles conversaram fora das câmeras e se acertaram. A conciliação terminou com um beijo de Robert De Niro no rosto de Joaquin Phoenix, que ao terminar a gravação do filme, disse que Robert sempre foi seu ator favorito. Por fim, vamos aos números. São mais de 60 anos de carreira. De Niro já participou de mais de 105 filmes, recorde até hoje dos atores que falamos no canal. Já foi indicado mais de 90 vezes a premiações, ganhando 42 delas. Entre elas, 2 Oscars e 2 Globos de Ouro. Seus filmes no total já arrecadaram mais de $4,2 bilhões de bilheteria. Atualmente sua fortuna está estimada em mais de $600 milhões. Até o momento ele já participou de 10 filmes de Martin Scorsese. Quantos mais virão? Obrigado por assistir ao vídeo. Se puder se inscrever em nosso canal, ficaremos muito gratos. Grande abraço.